E por que a empresa não vai diretamente no plano de saúde? Por que ela precisa do intermediário? Ótima pergunta. Acaba que existem vários fornecedores hoje que podem ser acessados. Então, quando a gente fala de planos, existem quase 1.000 opções no Brasil hoje. Várias delas muito regionais, então a cidade XPTO, mas o corretor acaba sendo meio que esse veículo de bid das empresas. Então, vai ao mercado, você sabe minhas condições aqui de funcionário, localização, idade, e volta com preço. E me ajuda a fazer gestão desse negócio complexo. Então, eu falo que o corretor de seguros ele é um primo distante, mas não muito distante de um advogado. Uhum. Ele tem um quê de ser um conhecedor técnico específico de uma coisa, e é por isso que as pessoas ainda usam ele e dependem dele. Você acha que a corretora, ela é blindada, por exemplo, com relação à tecnologia, inteligência artificial? Você poderia ter agentes que fazem essa cotação entre os planos de saúde e voltam com... Porque às vezes pode ser até um leilão reverso, né? Imagino eu. Sim. Que você vai e fala assim, olha, eu tenho tantas vidas, meu perfil é esse. Eu acho que já não... Isso seria... talvez antiético, mas você entender qual que é o histórico de uso de plano de saúde. Porque todo executivo hoje já tem um histórico de uso de plano de saúde, mas eu acho que por proteção de dados, esse histórico ele não pode ser... Esse histórico, hoje tem uma coisa curiosa. A corretora, ela recebe os dados dos clientes, então ela sabe a utilização, mas dentro da corretora quem tem acesso a isso são os profissionais de saúde. Até por uma questão de confidencialidade médica, etc. Mas isso é utilizado, sim, na hora de precificação. E eu acho que tem bastante mudança no mundo de corretora que já está acontecendo hoje. Muito por causa de tecnologia, por causa de inteligência artificial. Mas, acima de tudo, eu acho que o grande desafio... Corretora é um business de serviço. E como todo business de serviço, é difícil garantir qualidade na escala. Eu vejo que tecnologia, agentes, eles são meio que esse layer, assim, essa camada que vai permitir que uma corretora fique muito grande, entregando um serviço muito bom e muito eficiente. Então, eu vejo a mudança nisso. Hoje, o mercado de corretora ele é meio fragmentado, meio regional, muita empresa familiar ainda. Então, acho que nesse sentido vai mudar bastante, sim. E parece ser um negócio que, para quem vê de fora... sempre tem o broker, né? Até quando você vai comprar um plano de saúde, você tem esse intermediário que é a corretora, né? O corretor, a figura do corretor. Que parece meio uma coisa meio cartório, você não sabe muito bem para que serve. Sim. Mas parece que você tem que passar por esse intermediário antes de chegar no plano de saúde direto, porque você não vai ficar fazendo cotação com 1000 planos. E o que você percebe que tem mudado de alguns anos para cá nesse mercado que... ele é tão... Tem algumas empresas que têm mais de 100 anos, né? Não é corretagem, corretoras que têm mais de 100 anos, né? Muitas. É um business de confiança, né? Inclusive, várias corretoras... Inclusive, o tagline, assim, delas é confiança há mais de 100 anos. Porque tem muito essa questão de... eu confio nesse especialista. E o que eu acho que vai acabar mudando muito, e já tem mudado muito, depois da pandemia teve uma digitalização muito forçada do mundo de seguros. Principalmente saúde. Então, para quem lembra, em 2017, você ia comprar um plano, o contrato era físico. Sim. Você mandava documentação por correio, seja uma empresa ou às vezes uma empresa pequena, etc. Hoje em dia digitalizou muito. Então, o corretor também está mudando em relação ao perfil que ele tem que navegar esse mundo mais digital do lado da operadora. Mas eu acho que essa analogia é muito boa. Assim, o corretor ele é um primo do despachante, de certa maneira. Porque é muito complexo as leis, a regulação, o que pode ou não pode fazer em seguros. Exemplo, meu filho nasceu. Se você não incluir seu filho em 30 dias, ele vai começar a ter carências a serem cumpridas. Então, se seu filho, por exemplo, for no hospital e ele não tiver sido incluída com 35 dias de vida, você vai ter que pagar por um atendimento particular. Então, o corretor ele tem esse quê de saber navegar esse mundo complexo e te ajudar. E aí, como um despachante, qualquer problema você liga para ele. Então, essa é muito da função. Com a digitalização, essas coisas, essas leis, essas regulações, elas viram mais padrão, viram um conjunto de regra e tal. E aí o corretor tem que se reinventar. E é muito isso que a Pipo acredita, que eu acredito, que a nossa reinvenção ela vem para um lugar do corretor ser menos um especialista de seguros, mas mais um especialista de saúde. Então, hoje eu tenho médico, eu tenho enfermeira que trabalha na empresa, porque para eu controlar a evolução de custo, eu preciso chegar e acessar esse lugar de...
por que você está indo tanto no pronto-socorro? As mulheres precisam fazer pré-natal para garantir, por exemplo, uma predominância maior de parto vaginal nas empresas. Coisas desse tipo que fazem muita diferença em cuidado e custo. Entendi. E é muito doido, né? Porque se você for parar para pensar, a relação entre o plano de saúde e o cliente é sempre muito tensa, né? E ela é uma relação tensa onde ainda existe, especialmente no Brasil, imagino eu, uma relação onde uma relação onde a ética nem sempre ela acompanha o ideal, né? Então você percebe, por exemplo, médicos que fazem tratamentos ou indicam algum tipo de terapia que o paciente não precisa. Você tem um índice muito grande de fraude. Você tem um fetiche pelo plano de saúde. Assim, a partir do momento que você tem plano de saúde, você começa a fazer todos os exames do mundo e por qualquer espirro você vai para o hospital. Você sente quase um tesão por usar o plano de saúde, né? A gente tem esse fetiche pelo plano de saúde. Até onde vai a responsabilidade da corretora? Uma vez que essa relação se estabelece, né? Porque, mais uma vez, pelo que eu entendi, a corretora é a intermediária nessa relação entre o RH, o plano de saúde e o funcionário. Exatamente. Até onde vai a tua responsabilidade? Legal, essa é uma ótima pergunta e difícil de responder. Hoje no Brasil a gente tem, se eu não me engano, o segundo maior índice de fraude e abuso do mundo, quando a gente fala de saúde suplementar, né? Que é o lado privado de saúde. E aí, quando a gente recebe esses dados que eu falei anteriormente, por exemplo, de uma empresa, eu sei, por exemplo, se tem um funcionário que pediu 4 recibos de consulta no último mês, por exemplo. Que é uma coisa meio comum, a quebra de recibo, né? Sim, isso acontece o tempo que a inteiro. gente tá ganhando um pouco de consciência hoje como sociedade que é fraudulenta, mas que até poucos anos atrás era quase uma prática de mercado, assim. Sim. E aí, o que é o primeiro desafio? O RH, primeiro que ele não acessa esse dado, e se ele acessasse esse dado, ou se ele soubesse, porque alguém falou pra ele do comportamento, ele tem um pouco daquele lugar de ser o empregador. Isso tem um conflito de interesse entre o próprio funcionário e o RH dele, né? O RH é uma representação em muitos aspectos, do patrão, assim. E aí, a People entra como esse intermediário neutro. Muito num lugar, assim, de falar direto com o colaborador. Então, olha, a gente percebeu aqui que você fez 4 recibos. Essa é uma prática que não é autorizada pelo operador, etc. Mas aí, algumas coisas importantes de dizer. O colaborador, ele pode ou não engajar com a gente, ele não é obrigado a engajar com a gente. A gente tem um papel de falar por que é importante que ele nos ouça ou que ele siga a nossa recomendação, mas a gente não pode forçar nele. E nesse caso, por exemplo, de uma fraude ou de um abuso, a gente não consegue também, por exemplo, enquadrar aquela pessoa como uma queixa-crime, que é o que está acontecendo hoje. As operadoras estão indo atrás dos beneficiários, dos colaboradores que fraudam, e vão lá e colocam as pessoas num processo criminal de fraude. A People não tem essa prerrogativa. Então, a People está muito ali num lugar a People ou qualquer outra corretora, de intermediária, de ajuda, de um alinhamento de interesse entre as partes, mas sem ter, por exemplo, a capacidade de autuar. Mas que interessante isso, porque no final das contas os planos estão indo atrás das pessoas físicas, mas quem contratou foi uma pessoa jurídica. Isso. Por que o plano de saúde não vai atrás do RH e o RH pede o desligamento? Por uma questão de fraude. Se, por exemplo, esse mesmo funcionário, numa viagem a negócios, ele frauda um recibo de um restaurante, o RH também desligaria ele, né? Sim. Quem, no final das contas, está sendo prejudicado é a empresa. Tem várias empresas seguindo com o lugar de desligamento justa causa de colaborador quando é provado fraude. Aí depende muito da cultura. Mas quebra de recibo é fraude, né? Quebra de recibo é fraude. Tem muita empresa que vai pelo lado de partir do pressuposto de que a pessoa, às vezes, não sabia que isso era uma atitude fraudulenta, dado que era prática de mercado. Então, é engraçado, assim, a gente tem hoje, sei lá, 200 mil vidas sob gestão. E eu lido bastante com esse dia a dia de cliente corporativo. E nossos clientes são empresas de 200 a 15 mil funcionários. E aí tem empresa, às vezes, pequena, ou grande, que é, assim, super taxativa, fraudou, vou juntar a documentação e vou desligar justa causa, que inclusive existe espaço para isso hoje na legislação. E existe empresa maior, por exemplo, ou menor, que fala, olha, eu vou partir do pressuposto que não sabia, se tiver reincidência, aí sim eu vou partir para um desligamento. Porque também o desligamento aqui no Brasil, normalmente ele pode
ele pode acarretar num acionamento da empresa também dentro dentro da justiça trabalhista, e isso pode acabar gerando algum tipo de ação contra o empregador também depois, né? É muito difícil desligar por justa causa no Brasil. É muito difícil, e eu acho que como em plano de saúde essas coisas estão começando a ficar mais latentes agora, né? Muita gente ainda tem um sentimento de, mas ele não sabia que estava fazendo. E aí depende um pouco de como a empresa quer fazer e vai de empresa para empresa. Isso não impacta o teu negócio, né? Uma vez que essa é uma relação que já foi estabelecida, e a manutenção dessa relação é sempre a verificação se a empresa está pagando o preço justo de mercado. Como que, uma vez que você fechou o negócio, né? Legal. Você trouxe a pessoa jurídica para dentro da People. Uhum. Como que qual que é o teu papel para manutenção desse cliente dentro Legal. da tua rede de clientes? Em vários mercados, acho que corretor é conhecido como uma pessoa que faz a venda, né? Principalmente mercado imobiliário. No mercado de seguros, corretor, 90% do trabalho é gestão e pós-vendas. Então, a relação do corretor com uma empresa geralmente é uma relação de pelo menos 1 ano de contrato, geralmente renováveis em datas pré-acordadas entre as partes, e é uma relação bem intensa no pós-venda. Então, pensa, por exemplo, eu decido que o plano é o plano A para aquela empresa, ou que ela vai ter 2 planos de saúde, um para os funcionários de São Paulo e outro para os funcionários de Piracicaba, por exemplo. Toda a parte de passar da contratação e implantação daquele plano, entrou funcionário, saiu funcionário, usou e tem que deduzir a coparticipação, toda a parte de gestão dos dados de saúde, gestão de saúde, dúvidas dos colaboradores, dúvidas do RH em relação ao contratado. Todo esse dia a dia é feito pela gente. E o pós-vendas é muito intenso. E o pós-vendas, historicamente, foi sempre muito serviço. Então, por isso que muitas corretoras, igual eu falei, são boutiques. Porque como é muito serviço e é difícil de crescer, você fica com poucos clientes, cuida deles bem e dificulta, e vira um business de muita retenção. A People é uma empresa de tecnologia. Hoje, 1/4 da nossa folha é dados, tecnologia, produto. E aí, o que a gente tenta fazer é criar essa infraestrutura escalável que permite que a gente cresça para além de uma boutique, mantendo um nível de qualidade que a gente julga ser excelente, que no final do dia é muito do que a gente acredita ser o motivo pelo qual o negócio vai escalar. Foco no cliente, atrelado a custo de saúde menor do que a média de mercado dos nossos clientes. E qual que é o teu modelo de negócios? Da onde vem a sustentabilidade do teu negócio financeira? É engraçado, né? Quem me paga é a operadora de saúde. É a operadora, né? Uma porcentagem, uma corretagem. É uma corretagem recorrente. Então, quem me escolhe é a empresa, quem me paga é a operadora. E eu tenho que ter uma relação hoje com os colaboradores, que isso é muito específico da People, tá? Para conseguir olhar muito para a gestão de saúde. Várias corretoras são muito invisíveis para o colaborador. Colaborador, se você fizer uma enquete assim, quem é a corretora do plano da sua empresa? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. A People é uma marca muito presente, então a gente faz várias inserções, muito porque a gente quer engajar o colaborador com as nossas recomendações de cuidado, de jornada de saúde, e para isso ele tem que nos conhecer para confiar na gente. Então a gente faz todo esse trabalho de o colaborador é parte central do nosso modelo de negócio para redução de custo, o RH é quem nos escolhe, a operadora é quem nos paga. Então também é um negócio cheio de complexidade. Uau!